Muito boa tarde, Brasil. Falar de política e falar de uma necessidade que se mostra premente, que desde o início do governo Bolsonaro tem sido a preocupação, acredito, maior do seu próprio governo, e ela já vem do ex-governo, e ela já vem de governos anteriores. Foi feita uma mini-reforma, por exemplo, no governo Lula, Dilma botou o dedo na ferida, o Temer, assumindo a presidência da República, chegou a enviar uma proposta importante ao Congresso Nacional, mas não conseguiu chegar a lugar nenhum. E isto veio para o governo Bolsonaro, que tomou para si a necessidade premente de reforma. Nós vamos falar de reformas, mas principalmente da reforma da Previdência, que se apresenta como a salvação da lavoura e que nos apavora quando você vê, por exemplo, uma informação: sem reforma, faltará dinheiro para salários em 2024. Quem disse isso? O próprio presidente da República. Isso nos deixa boquiabertos, nos deixa preocupados. O que vamos fazer? Por que ela não deslancha? Levou um certo tempo dentro da CCJ, está agora numa comissão especial que tenta debatê-la. A gente não vê efetivamente uma solução. Estou recebendo 2 companheiros que visualizam esse problema. Estou aqui com o Diego Querulli, um advogado, professor, assessor jurídico e legislativo, coordenador jurídico da ASAPREV-DF, né? Maravilhosa ASAPREV, Associação dos Aposentados e Pensionistas do DF e entorno, e também da FAP-DF, Federação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Distrito Federal e entorno, onde eu tenho lá um grande amigo, João Pimenta. Ele mesmo, né? Que te indicou para vir para cá pela primeira vez. Verdade, foi né? mesmo. Sabe tudo de Previdência, ou pelo menos briga por tudo de Previdência, né? É verdade. Que Pimenta bom revê-lo, querido. É um prazer estar aqui com você. E aí, a gente não sai dessa, não? Então, é bem complicado, né? O governo, desde o governo Temer, ele vem tentando reformar a Previdência, usando muito a mídia para isso e usando muito a ameaça. Então, o mesmo modus operandi, o mesmo modo de agir do governo Temer tem se referido agora no governo Bolsonaro. É sempre muita mídia, muita ameaça, muita informação truncada e, na verdade, ninguém sabe de nada. Tanto que o governo, tanto Temer quanto o governo Bolsonaro, ao enviar seus projetos, nunca mandaram um cálculo atuarial, um estudo atuarial. Porque não tem um estudo econômico de impacto social. Ah, vou economizar 1 trilhão, mas com o quê? Ah, vou deixar de pagar benefício, o custo disso na sociedade e a redução média do valor dos benefícios e a economia dos estados que vai ser prejudicada com isso. Então, nós não temos um estudo amplo, temos aí apenas ilações, muitas das vezes, e que precisam ser aprofundadas antes de fazer uma reforma. Como a própria reforma está ligada a uma destinação financeira, né? Porque ela provoca, segundo as autoridades, um rombo enorme na economia brasileira, eu não podia abrir mão de ter um amigo aqui conosco, que mergulha nessa área. Ele é jornalista, ele é economista, diretor da Associação de Blogueiros de Política de Brasília, né? Tem o seu próprio blog, que mergulha quase sempre nesta área econômica. Recebo mais uma vez o amigo Hamilton Silva. Bom tê-lo aqui, viu, Hamilton? Que bom, muito bom ter o seu convite aqui, retornar à casa, né? Uma casa que a gente é muito bem recebido. Mas eu queria entrar no debate aqui com um colega e já dizer, realmente existe um debate que não é só política, existe um debate de informação. Informação contra informação, e a agressividade dos governos no sentido de aprovação, ela tem se dado muito mais no segundo semestre do ano passado para cá, porque as contas no ano de 2018 fechou próximo de 200 bilhões de déficit. Então, faz-se necessário, não é, partir para um debate muito mais agressivo no que tange a aprovação desse projeto. E eu diria mais, eu diria que o projeto do Paulo Guedes, que é o que está na comissão, ele precisa ser aprovado na sua amplitude. Existem sim, né, os próprios colegas especialistas podem afirmar com mais definição,
aquilo que não agrada à grande população ou a alguns setores de privilegiados, como, por exemplo, aposentadorias dos parlamentares, aposentadorias de servidores do Legislativo e do Judiciário. Então, essas corporações, esses grupos de funcionários, são os que mais pesam no orçamento do sistema previdenciário e que precisa, mais cedo ou mais tarde, e aí eu entendo que a declaração do presidente ela é grave, ela é pertinente desse ponto de vista, porque as contas não fecham e vai chegar um momento que só o discurso, só o debate e só esses dados que o colega está falando não serão suficientes para sanar os problemas. A gente tem que hoje ter a convicção de que a reforma da Previdência ela não nos traz um resultado imediato, no curto prazo. Isso é claro, é evidente, mas a gente precisa pensar daqui a 5 e 10 anos. Senão a gente também vai ser responsabilidade por ingerência, por falta de responsabilidade até fiscal e por falta de gestão. Então, eu creio que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem preocupado, como você mesmo disse, tem centralizado todos os debates nessa questão e ele fez a parte dele, encaminhou o projeto, né, para o Congresso Nacional e agora a animosidade, o clientelismo tem tomado de conta do debate. Agora, o grande erro não foi exatamente fazer outro projeto? Há quem diga, por exemplo, eu estava com 2 cientistas políticos aqui no programa anterior, e eles diziam exatamente a necessidade, talvez, de permanecer o projeto enviado pelo Temer, que já tinha passado, acho que por 2 instâncias, Já e estava pronto para ser votado. E aí? Bom, o projeto do Temer, ele virou um Frankenstein. Tiveram muitas emendas, né? A discussão foi muito ampla em cima dele. Então, ele foi desnaturado da PEC 287, virou a 287A, porque ele foi praticamente refeito. Então, o correto seria seguir aquele rito? Talvez sim, seguir, ajustar, sanear, né? O problema é o seguinte, eu não sou contra a reforma da Previdência, isso bem claro. Eu sou estudioso nessa área, na parte jurídica, né? Sou diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, que é o maior instituto que congrega especialistas em direito previdenciário e da Seguridade Social. Então, nós conversamos com especialistas do Brasil e do mundo todo, né? A ausência de estudos e de dados de impacto nos atrapalha a chegar numa conclusão. Não adianta reformar agora, ou agora, vamos reformar agora. E amanhã nós temos um problema social para resolver. Não adianta implantar regras sem que nós tenhamos dados técnicos e reais do que está acontecendo. A única coisa que nós estamos pedindo é isso, que venham dados técnicos e reais para que nós possamos avaliar e daí tomar uma decisão. Ninguém é contra a reforma, ela precisa acontecer e ontem mesmo. Ontem. Só que vamos fazer com calma. Corremos o risco de estarmos fazendo um novo Frankenstein? Sim, como fez no período do Temer? Sim, já está acontecendo. Essa semana, em tese, amanhã acaba o prazo para emendas, né? Embora o Rodrigo Maia tenha confirmado que irá prorrogar isso, feito um acordo com os líderes, né? E é importante, as emendas são importantes. Eu acho que o Congresso agora está mais concentrado em extrair dessa proposta algo mais positivo. Os deputados estão bem interessados em saber o que está acontecendo, estão estudando, diferente da época do Temer, que tinha muito clientelismo, como o colega citou aqui, agora não mais. Não tem mais esse clientelismo tão absurdo, embora o Centrão ainda tente. Mas o resto ali, assim, oposição e situação, eles estão tentando estudar para obter o melhor de tudo. O que eu acho interessante, Hamilton, é o seguinte, você chega no Congresso Nacional, todo mundo se manifesta que é a favor da reforma. O Querulli acabou de dizer que eu não sou contra a reforma. Nós precisamos de uma reforma. Sim, aliás, precisamos de reformar a casa inteira, né? Não é só o cômodozinho do lado, né? Agora, por que não consegue chegar a um denominador comum? Eu acredito que são, como eu disse anteriormente, eu acredito que há interesses que não estão tão expostos assim. Por exemplo, as corporações, os sindicatos, que são extremamente poderosos do ponto de vista de articulação dentro do Congresso Nacional, e isso acaba influenciando, sim, na votação. Eu até assisti o seu programa ontem, eu quero parabenizar pelo programa, e eu percebi que os meninos estavam falando da seguinte maneira, né? O cientista político que esteve aqui, ele disse, bom, o presidente já encaminhou e ele não faz mais nada, como se o presidente da República fosse
interferir no processo legislativo de discussão. Ele tem, sim, tentar jogar influência, etc. e tal, mas não oferecer dinheiro, por exemplo, ou oferecer emendas orçamentárias para poder barganhar o voto desses parlamentares. Então, esse clientelismo ainda está muito cultural e enraizado. Eu queria fazer um comentário a respeito do que o colega disse, que é a respeito dos dados e não se fazer uma reforma devagar. Bom, eu acredito, você mesmo falou, né, na época do Fernando Henrique, eles queriam fazer uma reforma, não foi feita. Você afirmou, o Lula fez uma mini-reforma. Sim. A Dilma tentou fazer, não conseguiu fazer. Então, o debate, ele Temer igualmente. Igualmente, ele já se exauriu. Olha só, eu tenho os dados aqui de 2016. Você fala que não existe dados, mas os dados são os seguintes. Para 2016, o déficit foi de 57 bilhões. Um ano depois, 2017, 100 bilhões. Em 2018, dobrou quase 200 bilhões. Esse 4 dado, vezes o que era 3 anos atrás. 3 anos atrás. Então, Querule de Deus. Não é por falta de dados. E esse dado é o mais significativo e o que embasa toda a discussão para ser feita. Se 10 entre 10 dizem que é para se fazer, que se faça e posteriormente se corrija os equívocos que há cometido na votação. Que há a possibilidade de fazer isso, né? São esses equívocos que nós estamos consertando desde 98. Vale lembrar que nós tivemos a emenda 20 de 98, governo Fernando Henrique, emenda 41 de 2013, governo Lula, emenda 47, governo Lula, fora várias as tantas medidas provisórias e leis que foram alteradas. Nós todos os anos reformamos a Previdência, porque nós não temos um costume de ter algo seguro. E quando nós não passamos segurança para o cidadão não retorna com confiança para o Estado. E essa relação confiança-segurança ela tem que ser muito equilibrada para que nós cheguemos numa sociedade economicamente ativa e funcional, como é o caso dos Estados Unidos. Todo mundo adora citar os Estados Unidos. Sim. Falam que o americano de tudo, bem e mal, mas todo mundo sabe que o americano ama o Estado americano, confia no Estado americano e trabalha para o Estado americano. O brasileiro não tem isso, que o brasileiro não tem o retorno de serviço público, não tem o retorno de confiança legislativa. E com relação a dados de déficit nós sempre tivemos. Dados de déficit são controversos, nós até já tivemos um programa aqui onde nós gravamos, Celso, acho que no ano passado ou no outro, sobre a metodologia de cálculo, inclusive está judicializada, que o déficit existe na Seguridade Social, mas nós temos que separar áreas, como, por exemplo, o serviço público. Precisamos reformar o serviço público, legislativo, judiciário, porque eles são privilegiados? São. Alguns são, aqueles que têm integralidade e paridade lá de trás, mas isso não existe mais. Depois da emenda 41 de 2013, em especial depois de 2013, com a criação do fundo da Fundação de Previdência Complementar, todo e qualquer servidor público que ingressar no serviço público da União, ele vai estar limitado ao teto do INSS e vai ter a mesma metodologia de cálculo. Então, nós vamos reformar para eles o quê? Precisamos reformar? Sim, sendo que ele já tem idade mínima, o regime geral não tem. Então, nós precisamos aproximar o regime. Para o serviço público, já está muito, assim, precisa melhorar, concordo, tem que ter uma reforma. Temos que endurecer os critérios de acesso, mas tomando cuidado para não atacar o direito adquirido de quem já vinha preservando ou o direito expectado de quem já há muitos anos tinha uma ideia e agora nós retirarmos isso. Aí nós quebramos a estrutura jurídica do Estado em prol da economia. Aí é perigoso. O que nós estamos vendo é um Congresso, basicamente a Câmara dos Deputados nesse momento, e não vou dizer que o Senado não esteja interessado, até muito pelo contrário, ele criou uma comissão especial para acompanhar a discussão na Câmara. Para quando ela chegar lá no Senado, né, esta comissão já vai passar os efeitos necessários para que haja possivelmente